Olá, meu nome é Irineia Silva e eu vim hoje falar com essas meninas profissionais maravilhosas que somos as gurias do Hub. Somos formadas por grandes profissionais como Kelly Scherer, Cláudia Montier, Maximília de Paula e Patrícia Santos. E hoje nós iremos conversar sobre Planejamento 2021. Muitas pessoas, empresários, têm essa dúvida ainda, como será o seu planejamento em 2021? E a gente irá pincelar algumas dicas, algumas informações importantes através do olhar contábil. Como funcionará o planejamento contábil? Tá certo? Então, seguindo esse gancho aí da Irineia, nós passamos esse ano por uma pandemia que mudou a nossa vida. E eu quero te questionar, Irineia, exatamente isso. Qual vai ser o foco do planejamento para 2021, em função de tudo isso que nós vivemos nesse ano? Bom, a princípio, no mundo contábil, o foco está sendo, primeiramente, as pessoas, tá? Não querem mais trabalhar de uma maneira mais roboticada, sem se importar com o outro. Então, muitas empresas, sim, estão instruindo seus funcionários, estão aplicando métodos para que eles se comportem, né, de acordo com a situação vivenciada, uma experiência vivenciada, tá? E trazer essa experiência vivenciada de um olhar de fora, por mais sendo um funcionário, para que ele possa agregar dentro da sua empresa. E isso é algo que já alguns empresários já começaram a fazer isso, né? Outros ainda não sabem como fazer essa organização aonde trabalhar com o seu funcionário, seu profissional. Porque o que acontece, né? A gente sabe que muitas das vezes o funcionário, o colaborador, ele vai, trabalha, faz a parte dele e vai embora. E era isso que importava para o empregador. E agora a coisa mudou. A coisa está totalmente diferente. Tá muito mais empática, muito mais acessível até mesmo. O dono da empresa que ficava dentro de uma sala fechada, né, querendo apenas resultado, hoje ele está descendo e conversando com o seu colaborador. Né? Então, é isso que nessa parte do planejamento é planejar pessoas. Tem muita gente, não é só financeiramente, e sim o planejamento com as pessoas também. Né? Dentro disso que tu estava colocando para nós, eu te pergunto, para que se consiga ter um norte totalmente modificado perante essas transformações que você mencionou, toda essa vivência, né, atual, o empreendedor conseguirá assim ver onde poderá fazer um planejamento focado? Sim, porque é muito interessante, porque o que acontece? Hoje ele está vendo onde ele pecou. Por muito tempo, ele pecou em algumas áreas, tá? Que ele achava que estava tudo bem. E muitas das vezes ele pecou lá, ele não teve aquele olhar totalmente empático, porque muitas das vezes, claro, as empresas têm a função, uma parte contábil, a parte financeira, né? Mas quando para te chegar a esse ponto, tu tem que trabalhar outras áreas também, né? E com a visão contábil, que também está muito modificada, tá? Muito modificada, os empreendedores estão querendo entender, com um olhar muito mais simples hoje, como funciona todas as áreas, né? Então, ele está já vendo, né, vivenciando também, aonde é o foco dele para o planejamento daquela empresa. Porque, gurias,
nem todas as empresas são iguais, cada uma tem a sua particularidade, né? Então, muitas das vezes, o quê? Uma empresa, né, que está com problema, vamos dizer, em vendas, ela vai ter que trabalhar com o seu colaborador. Outras estão com problemas no financeiro, ela vai ter que se remodelar e trabalhar em cima, tanto da pessoa responsável do financeiro, como também o seu controle financeiro. Então, é muito interessante porque todos eles estão conseguindo ver essa visão para fazer o seu planejamento, né? Então, para vocês verem que, e para o pessoal que está assistindo, que se ainda não tem ainda este olhar, né, ele começa a olhar de uma maneira diferente a própria empresa, né? Pois é, né? Agora, aproveitando isso que tu falou, muitas empresas fecharam, muitas empresas trabalharam em dobro para não fechar, muitas empresas trabalharam muito e mesmo assim tiveram seu faturamento diminuído, né? Com toda essa situação, com esse cenário atípico, tu acha que as pessoas, que os empresários se deram conta da necessidade de um planejamento? E como? Como se deram conta? Porque muitos abriam a sua empresa, tá? Desculpa a expressão, mas é o que a gente vai vivenciar, né? E que muitas pessoas também vivenciam. A moda, Miguelão, sem planejamento. Não, eu tenho um dinheiro, vou investir, vou abrir, e tá bom, eu entendo do serviço que eu vou oferecer, eu entendo do produto que eu vou oferecer para venda, e ok, tá pronto, tá bom. Só que o que acontece? A situação que a gente vivenciou e ainda estamos para vivenciar mais um pouquinho até o final do ano, nos mostrou que muitos estavam errados, né? Precisa sim de um planejamento, precisa sim de uma organização empresarial, de uma consultoria, né, como nós, uma consultoria integrativa, onde nós trabalhamos uma área por vez. Nós temos uma visão por áreas específicas. Cada uma de nós temos uma visão específica, porque nós somos profissionais de áreas, né, aonde uma empresa necessita desse olhar. Não é somente números, não é somente o jurídico, mas sim temos pessoas, né, temos comportamento, e isso é muito importante. E isso não faz crescer somente a empresa, e sim as pessoas. E esse é a visão que muitos estão vendo sobre o planejamento de 2021. Né? Muitas pessoas, empresários, empreendedores, tinha a sua empresa constituída, tá? E guardaram, pararam. E esse período, gurias, é muito interessante, foi tipo assim, ó, vamos arrumar a casa, né? Eu vivencio essa situação porque muitos empreendedores que estavam com as suas empresas paradas, eles querem arrumar a casa, preparar para o próximo ano. Então, a partir daí, tu já vê que a visão das pessoas já estão mudando. Elas já estão vendo o próximo ano com outro olhar totalmente diferente. Não é simplesmente vou abrir um CNPJ e deu, pronto. Não. Ou simplesmente vou dar baixa naquele que deu problema, né? E vou abrir um novo. Não, elas querem resolver, elas querem começar algo diferente. Planejamento, né? Você falou uma coisa que nós entendemos bem, né, da questão do nosso olhar diferenciado, cada uma com o seu campo de atuação, mas de uma forma onde a empresa tem todos eles e se integram, né? Isso. Então, em vista de todos esses aspectos da empresa, Irineia, e que para muitas empresas o ano de 2020 foi inovador, como você está trazendo muito bem, mas porém
não fazia parte do seu planejamento, né? Essa inovação, essa parada, esse processo. Houve a insegurança, o medo, sentimentos que realmente se desconheciam e por saber como seria no dia seguinte, né? Então, em cima disso, como é que será essa visão? Uma visão renovada, mais ousada, quem sabe? O que tu tem para falar disso? Essa é uma visão que até eu gosto muito, né? Que é sobre a mentalidade empreendedora, né? Incrível que pareça, quando se trata de uma área, por exemplo, como a minha, contabilidade, né? Muitos acham que a gente só trabalha com números. Não é. A gente precisa ter uma mentalidade empreendedora, um mindset empreendedor, um mindset contábil, como eu digo. Por quê? Porque a gente trabalha várias áreas e se colocando no lugar do outro, né? E o que acontece? Muitos hoje estão entendendo que isso é uma grande necessidade de fazer parte desta mentalidade, que não tinham essa mentalidade, né? Que não tinham este olhar. E sim, eles vão investir muito mais, tá? Além das pessoas, etc e tal, mas seus gestores, os seus gerentes, os seus controladores de equipe, eles vão sim trabalhar muito com a mentalidade empreendedora. Porque até a gente já falou em outros vídeos que o quê? Muitos estão indo para o home office e vão permanecer. Então, para que tu tenha um planejamento certo, que muitos não tinham, e que outra coisa, né? Tem mais essa, né, Monteiro? As empresas que faziam planejamento, que tinham planejamento, só que elas nunca colocaram dentro desse planejamento algo como uma pandemia. Elas achavam somente situações financeiras, mas o planejamento ele tem que entrar, sim, uma situação como essa, uma catástrofe, né? Ninguém está livre disso. E isso é algo que a mentalidade, sim, ela vai te proporcionar a ter uma visão geral de toda a situação, de todos os aspectos que possam acontecer no futuro da tua empresa, né? Então, é muito interessante isso e espero que as pessoas que quando assistam esse vídeo, que a gente está aqui nesse bate-papo, esclarecendo algumas coisas, elas procuram entender que a mentalidade, sim, do planejamento, antes de mais nada, é muito importante, né? E digo mais, nós somos, sim, capacitadas para te ajudar, para te entender. Se tu tem dúvidas, se tu tem... gente, eu não sei como fazer o planejamento, eu não tenho como gerir tudo isso. Nós estamos aqui, somos as gurias do Hub. Estamos prontos para te ajudar, para contribuir, para te ajudar a crescer profissionalmente, para te ajudar a crescer no mundo do empreendedorismo. Então tá, hoje a gente fica por aqui e não esqueçam, nós estamos nas redes sociais, siga-nos, tá bom? Um beijo, até logo.